Abra sua Bíblia, querido. Livro de Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Leremos a partir do versículo 13. Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Então leiamos a palavra. Já tem também ali no multimídia. Diz assim a palavra do Senhor. Estaremos lendo da seguinte forma. Eu lerei os versículos ímpares, irmãos, os pares. O capítulo 52, do 13 até o 15 e, sucessivamente, o capítulo 53 até o final do mesmo. Diz assim a palavra: O Senhor Deus disse: Tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Capítulo 53, versículo 1, igreja. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava o castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele fosse o castigo que nós merecíamos. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. O Senhor Deus disse: Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto aos grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, foi maltratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Amém? Curva a tua fronte, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por esta palavra, palavra que é viva e eficaz, palavra que fala profundamente aos nossos corações.
A minha oração, o meu pedido, que nesta noite o Senhor venha mais uma vez falar conosco. Queremos ouvir e entender a tua voz. Queremos sair daqui melhores do que chegamos. Queremos sair daqui conscientes que o Senhor falou conosco. Queremos sair daqui, ó Deus, transformados pelo poder do nome que há sobre todo nome, o nome de Jesus. O nome que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Em nome dele eu oro, hoje e sempre. Amém e amém. Amém? Queridos, nesta noite eu quero conversar com os irmãos sobre esse texto. Esse texto nos apresenta o Messias. Esse texto nos fala de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, o apóstolo João vai nos apresentar Jesus. O texto que lemos nos fala de alguns aspectos da vida de Jesus. Jesus, o Cordeiro Pascual. Estamos na semana de Páscoa. E eu quero dar ênfase nesta noite acerca da Páscoa. Esse texto de Isaías nos fala sobre o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro que veio para morrer a nossa morte, o Cordeiro que veio para nos resgatar da condenação. Já vimos que a comemoração da Páscoa judaica era preparada uma vez por ano, e assim nos nossos dias também. Mas o texto nos fala de uma Páscoa apresentada pelo próprio Deus. O que significa Cordeiro Pascual? Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. O versículo 7 do capítulo 53 de Isaías. Quando Jesus morreu, ele se fez Cordeiro Pascual. Quando ele foi àquela cruz, ele se fez o Cordeiro de Deus. O sacrifício perfeito, o sacrifício sem defeito algum, o sacrifício oferecido pelo próprio Deus. Deus ofereceu o seu Filho em resgate da minha vida e da sua vida. Quando eu olho para esse texto, querido, eu observo, contemplo, vejo nesse texto o grande amor de Deus para com as nossas vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 4, está dito que o sangue de animais, sacrifícios de animais não poderia jamais remover pecados. O sacrifício dos animais, o cordeiro oferecido, era insuficiente para remover pecados. Portanto, o sacrifício dos judeus era imperfeito, mas mesmo imperfeito servia como aval até que o Cordeiro de Deus chegasse. Hoje não mais precisamos de oferecer um cordeiro anualmente, porque o Cordeiro de Deus já veio, ele já pagou a nossa dívida. Hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. Esse preço já foi pago. E esse preço é o preço da nossa redenção. É o preço que foi pago em meu resgate e em seu resgate. Será que eu e você conseguimos compreender isso com clareza? Eu penso que não. Jamais poderíamos compreender ou dimensionar esse preço que foi pago. Esse preço grandioso que foi pago. O próprio Deus se fazendo carne. Deus habitando entre nós, vindo a este mundo para morrer a nossa morte. Ele tomou sobre si, ele levou sobre si espontaneamente o castigo, a dor, o preço dos nossos pecados. As nossas transgressões nos transpassaram, as nossas iniquidades moeram. O castigo que ele levou lá naquela cruz era o nosso lugar. Ah, querido, Deus fez cair sobre ele o peso das nossas iniquidades. Sobre ele estava o peso dos meus e dos seus pecados. Sobre ele estava o peso das nossas iniquidades. Naquele momento horrível, ele experimentou tal abandono, ele se sentiu abandonado, porque sobre ele estava o peso de meus e seus pecados. E Marcos vai dizer no capítulo 15, versículo 34, que ele diz na hora nona: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Foi esse o sentimento que Jesus teve naquela cruz. O sentimento de abandono. Mas ele foi até o fim, porque tinha um plano, havia um projeto, o projeto de Deus em resgate da minha e da sua vida. Ah, querida, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O escritor de Hebreus capítulo 9 vai nos dizer que era preciso o sangue de inocente ser derramado. Talvez você já tenha perguntado qual a razão por que Jesus morreu naquela cruz.
Antes de mais nada, você precisa entender que Deus é santo, que Ele é justo, que Ele é perfeito. E ninguém, jamais, nenhum pecador, ninguém em pecado poderia entrar aos céus, poderia chegar à presença de Deus. Por isso Jesus veio para nos purificar, para pagar a nossa dívida, para nos resgatar da condenação. É necessário que o pecado seja pago. Sem derramamento de sangue não há remissão, querido. Por isso Jesus veio para morrer em nosso lugar. Que sangue é esse? O sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de um inocente, o sangue de alguém que não tinha pecado, o sangue do Filho de Deus que se fez homem naquela cruz por nós. O sangue de pecadores não era suficiente, o sangue de cordeiros também não. Somente o sangue de Jesus poderia pagar a nossa dívida. O sangue que tem poder para pagar o pecado, o preço do pecado, é o sangue do Cordeiro de Deus. O único sangue capaz de pagar o preço da dívida contraída, da dívida adquirida, era o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso Jesus foi àquela cruz, em resgate da minha e da sua vida. Amém? Ele pagou a nossa culpa, Ele pagou a nossa dívida. Por isso eu e você podemos dizer nesta noite: a dívida está paga. A dívida está paga. Você não precisa mais pagar dívida. Você não precisa de rituais. Você não precisa de sacrifício, porque o sacrifício já foi pago. O único sacrifício que eu e você precisamos hoje. O Léo me chamou a atenção quando cantávamos um hino. Se eu me humilhar, me prostrar e fazer o quê? E sacrificar algo que me custe. Ah, querido, Jesus já pagou a dívida. Mas há algo que eu e você precisamos fazer: nos humilharmos diante do altar, ofertar ao Senhor as nossas vidas, porque Ele já pagou em resgate da nossa. O salmista entendeu isso quando ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso dar? O que eu posso retribuir? O que eu posso fazer em forma de gratidão? E ele diz: tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ei, amado, a minha dívida, a sua dívida já foi paga, mas é preciso que reconheçamos isso. Tomar o cálice da salvação é reconhecer que um preço foi pago, é reconhecer que uma dívida foi paga, reconhecer que Jesus veio em meu e em seu resgate. Por isso Isaías nos convida nesse texto a olhar para dentro de nós. O versículo 4 diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ah, querido, Deus agradou em levar seu filho em resgate da minha e da sua vida. É uma obra redentora, é uma obra redentiva. Jesus pagou alto preço pelos nossos pecados, o modo perfeito. Ele comprou com o preço de seu próprio sangue, sangue precioso, sangue santo. O texto de Isaías deixa isso muito claro. Quando Isaías disse do alto preço que foi pago, o versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas enfermidades. Ah, querido, essas palavras referem-se muito mais a enfermidades espirituais. Muito mais a enfermidades espirituais do que qualquer outra coisa. As doenças e dores existentes como consequência do pecado na raça humana, Ele levou também sobre si. Hoje, eu e você ainda ficamos enfermos. Sim, mas Jesus pagou. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. As doenças e dores existentes como consequência do pecado na raça humana ainda estão em nosso meio, exatamente por causa dos nossos pecados. Mas em Jesus encontramos salvação. Em Jesus encontramos cura. Em Jesus encontramos libertação. No entanto, o texto não está dizendo que o crente não pode ficar enfermo ou sentir dor. Não. A ênfase está que Ele tomou sobre si, espontaneamente, voluntariamente, humildemente, Ele assumiu o nosso lugar. Ele levou sobre si espontaneamente. Ele foi à cruz,
voluntariamente em nosso resgate. Versículo 5 então diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi perfurado, ferido, torturado, moído, machucado. Sabe por quê? Por amor a mim, por amor a você. Ele passou por tudo isso por nós. Isso é Páscoa, é o Cordeiro de Deus sendo moído, sendo oferecido em meu resgate, em seu resgate. É o Cordeiro de Deus sendo oferecido em nosso resgate. Ah, querido, quando eu olho para esse texto, eu consigo entender que um alto preço foi pago. Jesus sofreu terrivelmente para nos salvar. O seu sangue foi derramado em nosso lugar. Foi um sofrimento terrível, por amor a mim, por amor a você. Jesus passou por tudo isso, por mim e por você. Jesus enfrentou toda esta dor, todo esse sofrimento, por amor a mim e por amor a você. O versículo 6, então, a parte B, vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Apesar de nós mesmos, de nossas perturbações, pecados, desobediências, o Pai fez com que todos os nossos pecados caíssem sobre ele. Apesar da nossa rebeldia, da nossa desobediência, da nossa maldade, do nosso coração duro, do nosso pensar e maquinar o pecado, planejar o mal, Deus levou o seu Filho a morrer naquela cruz em nosso resgate. Isso significa que toda a nossa culpa que já cometemos e que ainda vamos cometer, já estava sobre ele. Pelos pecados que você já cometeu, pelos pecados que você ainda virá cometer, Jesus morreu por eles. Ele morreu para te resgatar. E a única coisa que você precisa fazer é reconhecer que ele pagou a sua dívida. Voltar para ele, arrepender dos seus pecados, porque ele já te resgatou através da sua morte. Mas você precisa aceitar esse resgate. Você precisa aceitar essa dívida sendo quitada. Ele já quitou a sua dívida, mas você precisa tomar posse da mesma, da quitação da dívida. É como se alguém tivesse uma dívida incalculável. É como se alguém devesse algo incalculável, sem condições de pagar, e chegar o outro vir lá e dizer: está pago. Você pode sair celebrando, feliz, alegre, porque não há mais dívida. Ou você pode andar com peso na consciência: poxa, o Léo pagou minha dívida, e agora? Como eu vou fazer para pagar o Léo? O que eu preciso fazer para pagar o Léo? Ele pagou uma dívida que eu não tinha condições de pagar. Jesus não quer que você ande com um peso de consciência, se culpando, se julgando, mas Ele quer que você reconheça que o preço já foi pago. O que você e eu precisamos fazer é voltar para Ele, abrir o nosso coração e sermos gratos por aquilo que Ele fez, está fazendo e ainda fará por nós e em nós. E uma das maiores coisas que Ele ainda fará é voltar para te buscar, para estar junto dEle. Ele vai voltar, igreja. Jesus voltará para buscar a sua noiva, para buscar a noiva que Ele comprou lá na cruz, para buscar aqueles que o receberam, que entenderam, que compreenderam o alto preço que Ele pagou, recebeu dele o perdão dos seus pecados. É esses que Jesus voltará para buscar. Versículo 7 então vai nos dizer: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ah, amado, o sofrimento de Jesus foi muito além da parte física. Ali estava o Rei dos Reis, ali estava o Senhor dos Senhores, Criador do universo, tratado como um réu, como se ele fosse um pecador. Não há como descrever tamanho sofrimento, tamanha dor. Tudo isso por amor a mim e por amor a você. Pensar em Páscoa, pensar em semana de Páscoa, é hora da gente olhar para o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa
não é coelhinho, não é ovo de chocolate. Páscoa é o Cordeiro de Deus. Páscoa é Jesus vivo, reinando em nós. Amém? Versículo 10 então vai dizer assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Amado, é a vontade do Senhor prosperar nas suas mãos. Jesus entregou-se espontaneamente, voluntariamente, como oferta pelo meu e pelo seu pecado. Nosso pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi àquela cruz pelos nossos pecados. Ele foi àquela cruz pensando em mim, pensando em você. Ele caminhou aquela via dolorosa, pensando em nós. Ele pensava enquanto caminhava em mim e em você. E a pergunta que eu deixo para mim e para você nesta noite: você já o reconheceu como Senhor e Salvador pessoal de sua vida? Você já reconheceu o verdadeiro sentido da Páscoa? Você já reconheceu que um Cordeiro perfeito, sem mácula, veio a este mundo para morrer a sua morte? Veio a este mundo para pagar a sua dívida? Veio a este mundo para te resgatar da condenação? Versículo 11, melhor dizendo: ele verá o fruto do penoso do seu trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Amado, está falando a meu respeito, está falando ao seu respeito. Quando o texto diz que ele verá o fruto do seu trabalho, meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Eu fui justificado por ele. E você? Ele me justificou. E a pergunta é: você o já recebeu em seu coração? Ele se ofereceu como oferta justa e perfeita pelos nossos pecados. Ele se ofereceu, ele se colocou em meu lugar. Naquele momento, Jesus pagou completamente, totalmente, o preço da nossa entrada no reino de Deus. Ele pagou totalmente a nossa entrada. Hoje não há mais o que pagar. O que eu e você precisamos reconhecer é que Ele, Jesus, é o caminho, é a verdade, é a vida. É o único que nos leva aos céus. É o caminho que nos leva a Deus. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramado a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Lá na cruz, ele intercedeu pelos transgressores. O sacrifício de Jesus foi totalmente espiritual. Ele derramou a sua alma, ele derramou a sua vida na morte. Obra redentora de Cristo, perfeita, porque ele lançou na morte, levando sobre si não só o pecado, mas o pecado de toda a humanidade, mas o pecado de muitos. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Pensando nisso, quais são os efeitos desta morte? O resultado da obra desta morte. Através da sua morte, eu e você podemos ter vida e vida eterna. O resultado desta obra, dessa morte, desta cruz, significa que eu e você podemos ter vida eterna. Eu e você podemos alcançar os céus por meio de Jesus. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Eu quero orar por você neste momento. Meu irmão, Isaías aqui nos apresenta o plano de Deus. Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele foi até o fim. Ele foi até a cruz pensando em mim, pensando em você. Ele não abriu mão de você. Quando um ladrão olhou para ele lá naquela cruz e disse: tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Jesus não ficou tentado a se salvar. Você sabe por quê? Porque ele pensava em mim e em você. Ele não pensou em descer daquela cruz em momento algum. Porque ele sabia que ali estava
O único meio pelo qual eu e você poderíamos ser salvos da condenação. Jesus não teve dúvida que aquele era o meio pelo qual eu e você poderíamos chegarmos a Deus. Sim, porque eu e você estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. E como disse antes, o sacrifício do bode, do cordeiro, era insuficiente para nos resgatar. Até mesmo o sacrifício de qualquer outro humano não poderia nos resgatar da condenação. Somente o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso, quando aquele ladrão olhou para ele e disse: olha, salva-te a ti mesmo e a nós também, ele não teve dúvida que ele precisava ir até o fim. Porque ele sabia que ele era a solução de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ele sabia que por meio dele, eu e você hoje poderíamos ter vida eterna. Eu e você hoje poderíamos chegar até ele, receber o perdão dos nossos pecados. Por meio da sua morte, a sua dívida estava sendo paga. Por meio da sua morte, a nossa dívida estava sendo paga. Mas por meio da sua ressurreição, eu e você estávamos visualizando, contemplando uma nova oportunidade. A oportunidade de nos encontrarmos com Ele, de estar com Ele na eternidade. Na morte, Ele pagou a nossa dívida. Na ressurreição, Ele estava dizendo para mim e para você: até breve, porque eu voltarei para te buscar. A sua dívida está paga. Prepare-se, porque eu voltarei para buscar aqueles que me receberem em seus corações, aqueles que reconhecerem que um alto preço foi pago, aqueles que entenderam o plano redentor, aqueles que abriram o coração e arrependeram dos seus pecados, abandoná-los e me receber como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi Ele mesmo quem disse isso. Ele está dizendo para mim e para você, querido, que tudo o que precisava ser feito para que eu e você voltássemos à presença do Pai, Ele fez. E que por meio dele, eu e você podemos sim chegar à presença do Pai. Temos livre acesso ao Pai. Ah, pastor, mas eu me sinto tão pecador. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. É o que diz o apóstolo João. Ah, pastor, eu não preciso fazer um sacrifício. O sacrifício Jesus já fez. O que você precisa hoje é dizer: Jesus, eu reconheço o que o Senhor fez naquela cruz por mim. Eu reconheço que a sua morte naquela cruz foi por minha causa, foi pelos meus pecados, foi para me salvar. E tendo essa consciência, Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu já cometi até hoje. E se por algum momento eu vier a falhar, Senhor, eu sei que o Senhor me perdoará e me purificará. Mas eu quero lutar, eu quero perseverar, eu quero permanecer firme na Tua presença. Ah, querido, Jesus cumpriu a parte dele. O que eu e você precisamos hoje, nesta noite, é voltarmos para Ele com o coração aberto e dizer: Jesus, eu preciso do Teu perdão. Eu preciso do Teu perdão. Entra na minha vida, entra no meu coração. Tira de mim tudo aquilo que tem me afastado do Senhor. Eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador pessoal de minha vida nesta noite. Eu quero entregar o controle da minha vida nas Tuas mãos. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, ore comigo agora. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por ter enviado Jesus a este mundo. Te agradecemos por ter ofertado Jesus para morrer a nossa morte.
Te agradecemos, Deus, porque a sua morte não foi em vão. A tua morte pagou a nossa dívida. A tua morte nos resgatou da condenação. E nessa noite reconhecemos que precisamos do Senhor. Reconhecemos que necessitamos do teu perdão, da tua graça, do teu favor, das tuas misericórdias. Ah, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, tire de mim tudo aquilo que tem me afastado, tem me impedido de sonhar os teus sonhos, de fazer a tua vontade, de andar na tua presença. Senhor Jesus, eu reconheço o alto preço que o Senhor pagou naquela cruz. Obrigado por ter me comprado lá naquela cruz. Obrigado por ter pago a minha dívida naquela cruz. E nesta noite, com o coração agradecido, feliz por esta obra redentora, eu te reconheço como Senhor e Salvador pessoal de minha vida. Eu entrego a minha vida, o meu coração, tudo que sou e tudo que tenho nas tuas mãos. E a partir de hoje não quero mais viver para mim mesmo. Quero fazer a tua vontade. Ser guiado pelo Senhor, instruído pelo Senhor, ensinado pelo Senhor. Quero andar na tua presença enquanto viver. Quero estar preparado para a tua volta, Jesus. Porque o Senhor voltará, diz a tua palavra, e eu creio na mesma. Eu quero estar preparado para encontrar contigo. Quero ir morar contigo na eternidade. Por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E declaro nesta noite, na tua presença, que é com grande alegria, com satisfação, que eu faço isso. Cumpra a tua vontade em mim, hoje e sempre. Amém e amém.